já atendeu uma paciente que tem algumas alterações clínicas que você vai tratar, que você vai cuidar, mas também que tem um desejo, uma vontade de aumentar a libido? Isso é muito comum no consultório. Pacientes nossas que têm essa vontade, que têm essa angústia, e por conta disso nós temos algumas possibilidades, algumas estratégias para aumentar a libido. Nosso foco hoje é falar mais sobre as mulheres. Então, por conta disso, eu vou te mostrar alguns tipos de suplementos, alguns tipos de possibilidades que nós temos na prática clínica e associando, claro, com a teoria, com a prática, para que vocês vejam o que a gente pode fazer por essas pacientes. Então, observe que nós temos aqui inicialmente um componente que é muito utilizado, bem interessante, que é a maca peruana. Então, vale lembrar que nós temos muitas mulheres que utilizam já e chegam no seu consultório já utilizando a maca peruana, outras também têm essa vontade. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre quais são os estudos, se vale a pena utilizar ou não. Então, inicialmente, reparem que existe um efeito que é estrogênico. Existe na composição da maca peruana esse beta-citoesterol que apresenta um efeito mais estrogênico. Vale observar que na mulher nós temos uma gama extensa, alteração de hormônios que podem estar alterados com a queda de libido. Então, é muito comum, é o mais clássico, na menopausa, uma redução de estradiol, que consequentemente também pode estar atrelado à redução da libido. Vale lembrar que estradiol é um hormônio muito importante para a mulher que tem várias ações que são muito além da libido, mas essa questão é uma delas. Outro ponto interessante é pensar também em testosterona, mas não é só a testosterona que está associada com o aumento de libido. Então, por isso que eu te mostrei um pouco mais aqui quanto que o estradiol é fundamental para tal. Nesse caso, reparem que nós temos então esse envolvimento da prescrição, da atuação da maca peruana, atuando nesse efeito mais estrogênico. Por um outro lado, nós também temos dentro da maca peruana esse 3-metilglucosinolato, que apresenta uma atuação mais expressiva em receptores androgênicos. Então, no caso, ele pode se conectar a receptores androgênicos, potencializando a sua ação. Ou seja, a gente pode pensar que existe aqui um efeito associado com o aumento da libido. Mas é importante verificar se realmente existe essa conexão quando você oferece para o seu paciente, para a sua paciente. Então, é isso que nós iremos ver. Se na prática, se no estudo, quando você coloca a maca peruana, se existe algum benefício. Então, nesse trabalho, nós temos aqui um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, ou seja, um grupo usou maca peruana e o outro não usou placebo, que não é nada, basicamente. Receberam 3,5 gramas de maca peruana por dia durante 6 semanas. Reparem que quando você observa padrões de alterações hormonais, LH, FSH, estradiol, SHBG, que é aquela proteína que transporta hormônios no nosso plasma, não existiu diferença. Então, reparem, nem sempre teremos uma grande, expressiva alteração hormonal assim, que será verificada com essa dose de maca peruana. Mas observem que a questão da libido nem sempre é só hormonal. Então, temos que ir mais adiante, pensar um pouco mais o quanto que a maca pode ter efeitos que vão além de apenas atuar em questões hormonais. E para tal, é importante, então, pensar e avaliar através de alguns questionários. Existem alguns questionários voltados para determinação, avaliação de alguns aspectos também da libido, mais outros pontos. Esse daqui, é um questionário para climatério. Então, a mulher, quando está mais próxima dessa menopausa, que é a última menstruação, tem esse climatério, ou seja, esse ambiente, esse momento, que é um pouquinho antes, um pouquinho depois do último dia da menstruação, que é a menopausa, onde a mulher tem muitas alterações. Então, tem mais fogacho, mais calorão, né? Aquele sintoma vasomotor, insônia e por aí vai. Então, são vários pontos para serem observados, não só de acordo com esse estudo, não só em relação à libido. Então, quando você olha esse questionário que foi aplicado, reparem que tem esse calorão, tem insônia, dificuldade de concentração. Então, são vários tipos de marcadores, são 21 perguntas envolvidas com funções associadas com climatério. Vamos ver ao longo dessa aula, desse vídeo, vários tipos de estudos, cada um deles com seu aspecto. Então, esse questionário, ele foi validado, ele é comprovado e vamos avaliá-lo então perante a prescrição da maca peruana, no caso 3,5 gramas de maca peruana por dia. Repara aqui,
quando a gente prescreve maca peruana, redução significativa dos sintomas psicológicos, ansiedade, depressão e também disfunção sexual nessas mulheres, nesse ambiente, nesse período pós-menopausa. Então, quando nós falamos em disfunção sexual, não é só libido, vai muito além. Pode ser envolvido não só então com a libido de fato, com o desejo sexual, mas também umidificação, lubrificação, orgasmo e por aí vai. Dor, redução da dor no ato sexual. Então são vários tipos de marcadores envolvidos com disfunção sexual. Então vai além da libido. E nesse caso, a maca peruana para essas mulheres na pós-menopausa teve um efeito interessante com uma dose pequena, por volta ali de 3,5 gramas, nada demais. Aí entra uma dica prática também, que é importante. Maca peruana, o pozinho, sabe? Você pegar e comer de colherzinha assim, é um pouquinho difícil. O gostinho não é assim muito agradável. Tem gente que consegue. Você pode pensar em colocar e misturar essa maca com um pouquinho de mel, um pouquinho de geleia. Ajuda um pouco. Se você misturar em algum líquido muito grande, pode ser que essa paciente, bem que, entre aspas, estrague esse líquido inteiro e não consiga tomar por conta do volume. Então, quanto menorzinho o volume, melhor normalmente. Tem paciente que não se importa, coloca no shake, bate e toma sem problemas, mas não é tão comum. Então, se for uma coisa menorzinha, um shotzinho, é mais interessante. Nada impede que você também coloque em cápsula, em formulação, essa maca peruana. Então, aí você vai pensar de acordo com o que a sua paciente prefere, tá bom? Bom, vamos mudar então. Nós temos aqui um outro trabalho, que é um trabalho voltado então também para essa questão de avaliação de disfunção sexual, de libido. E reparem que aqui nós temos então 10 mulheres com depressão utilizando medicação inibidor da recaptação de serotonina, que para algumas pessoas causa uma redução de libido. Não são todas, é claro, mas muitas pessoas, quando utilizam essa medicação, têm uma queda de libido que pode angustiar essa pessoa. Infelizmente, muitos pacientes, por conta disso, acabam descontinuando a medicação por conta de um sintoma mais agressivo na redução da libido. Pois bem, então é importante pensar nesse tratamento para que o paciente continue, claro, utilizando a medicação que foi prescrita. Então, é necessário para esse paciente. Nós temos aqui, no caso, 1,5 gramas de utilização. No caso, é importante dizer uma coisa aqui, Nessa questão, nós temos um outro questionário. Então, reparem que para cada tipo de estudo, pode ter um questionário diferente. E tá tudo certo, tá bom? Então, cada questionário foi validado cientificamente. Aqui nós temos outros questionários para validação de disfunção sexual. No caso, esse ASEX e também o AMGH-SFQ, questionário, né? Pois bem, então aqui nós temos dois tipos de protocolos, dois tipos de grupos, na verdade. Nós temos um grupo que utilizou 1,5 gramas de maca peruana por dia e um outro que utilizou 3 gramas de maca peruana por dia, ao longo de 12 semanas de tratamento. E aí, depois de avaliar os questionários, de fazer as perguntinhas para aquelas mulheres, que são várias perguntas envolvidas então com disfunção sexual, reparem que as que tomaram 3 gramas de maca peruana por dia tiveram uma melhoria significativa nos questionários, mas aquelas que utilizaram 1,5 gramas não tiveram. E aí reparem que a libido aumentou, melhorou naquelas também que tomaram então 3 gramas de maca peruana por dia. Você vai encontrar, claro, outros trabalhos que trazem pra gente doses maiores até, 5 gramas, mas a princípio pelo menos 3 gramas já consegue ter um efeito interessante para a melhoria. Vale observar que nós temos aqui um trabalho que durou 12 semanas. E aí, por conta disso, nós nem sempre teremos uma resposta que é imediata. Ou seja, a sua paciente precisa ter consciência e você tem que falar para ela que, consequentemente, não é do dia para a noite que nós temos a melhoria. Que é algo constante, que é algo sempre feito ao longo dos dias. Então, tem que ser de segunda a segunda, durante pelo menos 3 meses, para que exista uma comprovação. Então, a sua paciente precisa ter adesão à suplementação, para que você verifique se deu certo, se teve resposta, se foi interessante ou não. Então, sempre tenham atenção a isso, certo?
Pois bem, nós temos aqui também, então, outras avaliações com outros tipos de componentes. No caso, existe aqui, então, o fenogrego. Então, mudamos agora de suplementação. O fenogrego também foi estudado durante vários estudos para avaliação, então, da libido também. Reparem que no caso aqui, nós temos essa função sexual foi avaliada por um outro questionário. Então, aqui nós temos, nesse questionário, avaliação de desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. Ou seja, fizeram essa avaliação nessas mulheres que utilizaram o fenogrego. Repare que aqui nós temos na composição do fenogrego saponina, que também tem um efeito que é estrogênico. Então, no caso, pode estar associado com uma melhoria da libido. Nós temos então 300 mg de fenogrego que foi utilizado comparando com placebo. E no caso foram 2 meses de tratamento. Repare então que nós temos, quando foi aplicada, quando foi verificado, existiu essa prescrição de fenogrego, existiu melhoria significativa na concentração de estradiol e também de testosterona livre. Vale lembrar que nós temos a testosterona total, mas a livre é aquela que tem maior ação, é a que tem ação biológica de fato. Então, é ainda mais importante a sua avaliação. No caso, então, com a utilização de 300 mg de fenogrego após 12 semanas, então por volta de 2 meses e meio, tivemos um benefício nesses marcadores. E aí, além disso, quando existe a avaliação do questionário para validação, para verificação de atividade sexual, disfunção sexual, libido, nós temos uma melhoria também quando existiu essa utilização do fenogrego. Então, de repente, a gente pode pensar nessa prescrição, nessa utilização para ajudar essas mulheres. E olha que interessante, de acordo com esses dados, observou-se que frequência no grupo tratamento, ou seja, aquele que utilizou fenogrego, aumentou a frequência no ato sexual de 1 a 2 vezes por mês para 1 vez por semana. Ou seja, após a prescrição do fenogrego. Algo que é realmente bem interessante para a gente. Ou seja, verifique então que o fenogrego foi interessante para aumentar essa frequência na relação sexual em comparação com o placebo, que não teve melhoria nenhuma, não mudou nada. Ou seja, fenogrego pode ser bem interessante. E outra coisa interessante é que a gente consegue também combinar os ativos. Então, nada impede que você, de repente, faça uma combinação de maca peruana com fenogrego. Na minha sugestão, obviamente, que eu acho mais interessante pensar em colocar um ativo, verifica se deu efeito, depois você pode pensar em colocar outro. Então, dá para colocar tudo junto? Até dá. Então, cada um de nós tem uma vontade, tem uma opinião, sem problemas. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que é mais importante pensar de modo isolado. Então, você coloca um suplemento, verifica a resposta. Numa próxima consulta, eu posso pensar em aumentar a dose, ou eu posso pensar em combinar mais um ativo para verificar se existiu uma potência nessa ação. Mas aí, cada um, tem a sua vontade, sem problemas, cada um de nós pensa de uma maneira, sem problema algum, tá bom? Pois bem, então reparem aqui, nós também temos, quando a gente faz essa avaliação de outros componentes, existe de modo bem clássico tríbulos terrestres. Então esse trabalho científico traz pra gente essa avaliação de tríbulos terrestres. No caso, nós temos nessa composição vários tipos de compostos, como por exemplo saponinas, flavonoides, fitoesteróis, taninos e terpenoides também dentro do tríbulos terrestres. E no caso, essa protodioscina é o mais importante, o que mais causa efeito benéfico, pensando na ação do tríbulos terrestres. Então, verifiquem aqui que pode ter uma leve alteração, elevação na concentração de estradiol e também de testosterona. É ainda mais leve. Então, não achem, nossa, vou utilizar o tríbulos terrestres e vai aumentar absurdamente a minha testosterona. Pera lá, lembrando também que os homens naturalmente têm mais testo do que as mulheres. Então essa elevaçãozinha para o homem é praticamente insignificante. Para a mulher que já tem um pouco menos, uma pequena elevação já é algo mais expressivo. Então repare, nós não temos muitos dados comprovando que o tríbulos terrestres aumente testo a nível de, nossa, ter um aumento expressivo absurdo, enorme de testo plasmático, especialmente em homens. Então não achem também que é todo esse milagre. Mas vamos lá verificar um pouquinho mais em relação a esse estudo.
Nós temos então mulheres saudáveis receberam 750 miligramas por dia de tribulus terrestres, foram comparadas então com o placebo. Reparem que existe uma avaliação de alguns questionários também, isso aqui é importante pra gente, que avaliou, enfim, sintomas em relação ao que nós já comentamos aqui, em relação à disfunção sexual. Então repara, níveis totais de testosterona no grupo tribulus quanto placebo não tiveram nenhuma alteração, ou seja, tudo igual. No entanto, em relação a testo livre e a biodisponível, que são as que mais importam pra gente, numa questão biológica, existiu um benefício, um aumentozinho nas mulheres. É um aumentozinho, é significativo, mas é um aumentozinho, pequenininho. Mas enfim, para a mulher já é um pouquinho mais expressivo do que é para o homem. E aí vem o dado mais interessante para a gente, que é a avaliação dos questionários associados com o desejo, com lubrificação, com a questão da libido. E reparem que nos questionários que nós temos aqui, esse primeiro, que é o FSFI, demonstram melhorias, então, em todos os pontos avaliados por esse questionário, exceto a lubrificação, quando existiu a adição de tribulus terrestres, ou seja, um dado interessante. Já o outro questionário, que é esse QSF, demonstrou também benefício do tribulus terrestres em relação a desejo, excitação, lubrificação, redução de dor e aumento de orgasmo nas mulheres que utilizaram o tribulus terrestres. Ou seja, é uma opção que pode ser interessante. Então repare que nós temos muitas possibilidades. Eu te trouxe 3 pontos aqui, 3 tipos de opções que são estudadas, muito estudadas. A gente pode pensar em outras também, mas são 3 que são muito estudadas para aplicação. Agora eu te pergunto, você usa alguma delas? Você faz alguma prescrição para você que é nutricionista, para você que é médico, para você, enfim, que também é paciente, já usou algum tipo de prescrição assim? Sentiu alguma melhoria? Sentiu algum benefício? Conta mais aqui no comentário, que vai ser uma honra te escutar um pouco mais. E até o próximo vídeo.